O que é o Superior Tribunal de Justiça? Vamos lá. E vis-à-vis o STF. Por que ele não é o STF? Porque o STF as pessoas mais ou menos, se não sabem direito o que faz, mas ele está no noticiário toda hora. O STJ é uma coisa um pouco mais esparsa ali, né? Qual a diferença entre esses dois tribunais, basicamente, para as pessoas entenderem? Perfeito. Didaticamente, a justiça, o sistema judiciário brasileiro, ele tem que se encerrar, ele tem que encerrar a demanda no Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado de São Paulo, ou no Tribunal Regional Federal. Essa é a justiça, é o quadro perfeito criado pela Constituição para o Sistema Nacional de Justiça. O que aconteceu foi que juízes estaduais terminam desembargadores. Juízes desembargadores, Tribunal de Justiça. Os desembargadores dariam a última palavra. Isso. Dão a última palavra, o que se fala de justiça ordinária, está encerrado o caso. Juízes federais, os TRF. Exatamente. Pronto, é isso. Acabou. Ocorre que nós tínhamos, antes da Constituição, um Tribunal Federal de Recursos, que era um tribunal de recurso do juiz federal. Não havia tribunais regionais. E havia o Supremo Tribunal Federal direto. Certo. Isso fez com que houvesse uma crise extraordinária de processos, chegando direto no Supremo Tribunal Federal. Para corrigir isso, a Constituição criou e instalou o Superior Tribunal de Justiça para ser um tribunal de precedentes e uniformizar a jurisprudência nacional. É dizer, não termina no Tribunal de Justiça quando aquele tribunal decidir destoando da jurisprudência nacional fixada pelo STJ. É isso. Em matéria penal, em direito público e matéria privada. Didaticamente é isso. Ou seja, toda a legislação infraconstitucional é analisada e retilinhamente é feito o quê? Um quadro de jurisprudência para que as relações se pacifiquem no âmbito penal, no âmbito privado, no âmbito público, com a palavra do STJ. Esse é o mundo trazido pelo sistema constitucional brasileiro. Lamentavelmente, não temos isso na realidade, tendo em conta a dificuldade do respeito aos precedentes. E isso faz com que o Superior Tribunal de Justiça tenha que dizer à população, e a população tem todo o direito de duvidar, mas o sítio eletrônico do tribunal está lá para expor, que nós julgamos anualmente 500 mil de processos. Exato. Ou seja, isso não é sistema de justiça que se equilibre. E o que é matéria constitucional, aí é Supremo. Isso. Exceção feita o penal para quem tem o foro especial. Exatamente. Muito bem. O foro por prerrogativa de função, nós temos tanto no STJ quanto no Supremo. Sim. No STJ para governadores, Isso. membros de tribunais de contas e conselho de contas, desembargadores federais e estaduais e membros do Ministério Público que atuam nos tribunais de grau de recurso. E o Supremo fica com senadores e deputados. Muito bem. O senhor é Corregedor Nacional de Justiça. Portanto, existe o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O que é esse conselho? O que ele faz? Com que ele lida? Há 20 anos, Reinaldo, você vai se lembrar. Crise no judiciário brasileiro, caixa preta do judiciário brasileiro. Eu sempre cito como exemplo, e você vai se recordar, o Valfrido vai se recordar, você também, de uma senhora desembargadora que presidia um tribunal de justiça, e o jornalista vem com ela e diz: desembargadora, é verdade que a senhora nomeou 23 parentes seus? Meu querido, porque eu não tenho 24. Se eu tivesse 24, eu também teria nomeado. Porque se eu não cuidar dos meus, quem cuidará? O senhor? Veja você. Isso foi dito às claras por uma presidente de Tribunal de Justiça do Brasil. Dentre outras mazelas que aflorava, o Congresso começa a debater, então, uma reforma judiciária muito mais ampla, e que, ao fim e ao cabo, veio a emenda 45 há 20 anos e instalou o CNJ para, dentre outras coisas, ele já extinguiu o nepotismo,
no judiciário brasileiro, daí o exemplo que dei, e uniformizar condutas administrativas dos tribunais. Tá. Isso é essencial, ou seja, o que o Tribunal de Justiça do meu estado do Amazonas faz administrativamente é aquilo que o Tribunal do Rio Grande do Sul faz. E aí, ano a ano, o CNJ vem progredindo, a meu sentir, e muito bem progredindo, é muito bem feito esse progresso. Por quê? Porque as resoluções e atos normativos nossos estão permitindo hoje, com as tecnologias que nós temos disponíveis, fazer com que haja uma replicação mais célere daquilo que era algo inatingível, que era o acervo de normas do CNJ em relação aos tribunais de justiça, aos tribunais federais. A população precisa saber, o CNJ ele controla e fiscaliza 91 tribunais. Os tribunais do trabalho estão inseridos nesse contexto, os tribunais militares também, além dos estaduais e federais. Isso dá uma dimensão do trabalho árduo que temos lá no CNJ, e falo isso com muita satisfação, Reinaldo, em dizer à população que há um franco acesso, ou seja, é dever do corregedor tomar uma atitude se quando ele tomar conhecimento do fato. O corregedor, em particular, ele zela pela conduta estrita dos juízes e do funcionamento dos tribunais. Disciplinarmente também. Também. A essência seria isso. Mas não somente isso. Sim. Eu também regulamento, por exemplo, toda a área extrajudicial, que é essencial para que nós desafoguemos o judiciário brasileiro. Cartórios todos. Isso também é regulamentado pela nossa Corregedoria Nacional. Procedimentos registrais. Porque também é preciso colocar muito claramente que nesses 20 anos, se nós considerarmos que o país tem 18 mil juízes... Exatamente. 18 mil juízes. Federais, uns 2 mil e os outros... Isso, 18 mil juízes ao todo. O número de juízes investigados e punidos é ínfimo. É ínfimo. Não há aqui nenhum veso corporativismo no que eu estou dizendo. De jeito nenhum. Claramente eu estou lá, vamos falar, com a mão na massa. Eu tenho acesso livre para quebrar sigilo de todo mundo, para investigar quem eu quiser, retirar dos ministros, excetuados os ministros da Suprema Corte, todos os demais colegas meus ministros de tribunais superiores, todos estão inseridos nesse contexto, com transparência absoluta. Ou seja, a República ganhou, a sociedade ganhou com o CNJ, sobretudo nesse aspecto da transparência de dados. E o que o senhor está dizendo é que a ideia de que é uma esculhambação geral, que às vezes muita gente passa, pelo número de juízes punidos, isso não é verdade. Não é verdade. Sobretudo se considerarmos, que eu não preciso que ninguém denuncie isso para mim. Basta que eu tome conhecimento, eu tenho iniciativa absoluta para isso. Ah, muito bom. E faço isso naturalmente. Quer dizer, o senhor não precisa ser provocado, não, basta que o senhor conheça. O cuidado e que, de certa forma, tem uma antipatia da imprensa natural, é que eu estou falando de um juiz. E quando um juiz é investigado e submetido a um procedimento, seja ele administrativo ou judicial, você tem que ter um cuidado mais redobrado nisso, claro, por causa do retorno. Cumprido todo o formalismo, toda a investigação, chega-se à conclusão de que o sujeito é inocente, ele vai ficar sob que toga para decidir o futuro. Sim. Então, eu não falo sobre casos concretos. Não. Bem, como juiz nunca falei. Sim. Nunca manifestei. Esclareço. O que posso, esclareço. E mesmo as decisões do Conselho Nacional, quando eu vejo uma nota que, de certa forma, destoa do que está sendo investigado, eu faço questão de fazer o comunicado para a redação do jornal, enfim, do meio de imprensa, para esclarecer, para que a população possa aprimorar mais ainda, e a imprensa também, sobretudo, a fiscalização a quem? A mim. Porque eu não posso estar imune. Eu tenho que estar fiscalizado também. Claro, claro.